Vai tudo bem? Esta é uma pergunta que se faz normalmente quando se encontra alguém, se saúda alguém ou se passa uma mensagem de voz ou de texto. Tá tudo bem? É muito comum se ouvir do outro lado a resposta, mais ou menos, está difícil. E às vezes a resposta vem, está muito difícil. Para dizer a verdade, esta às vezes é a nossa situação no dia a dia. Para muitos, a vida é difícil, mas para muitos a vida é muito difícil. Nós temos o que Jesus nos aconselhou quando as coisas estiverem difíceis na nossa vida. Ele nos aconselhou em João capítulo 19, versículo 30. Aliás, ele nos deu uma receita. Ele disse, no mundo tereis aflições. É a certeza de que nós passaremos neste mundo por momentos difíceis. A segunda parte do texto, ele diz, do versículo, ele diz, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ânimo para Jesus é um estado emocional de duração prolongada ou eterna. Diferente de uma emoção passageira que as pessoas procuram ter apenas para se livrar do problema. O que Jesus está dizendo é que quando nós recorremos a Ele, nós temos um ânimo que nos permite atravessar a crise através da fé nele, através da sua palavra. Quando estivermos passando por aflições, angústias e sofrimentos, somos aconselhados pela Bíblia a continuarmos a continuarmos andando. Mas como? Se já estamos em momentos difíceis, como continuarmos caminhando? Bom, pelo menos é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, escreveu a nós o autor dessa epístola. Ele disse, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto pelo Pai, ele suportou a cruz e agora sentou-se à destra do trono de Deus na glória. É muito comum você ler no Apocalipse, aquele que vencer, eu lhe darei a coroa da vida. Assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, esse é um conselho prático, um conselho bíblico de Deus através da sua palavra, quando estivermos passando por momentos difíceis. Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, passou por momentos muito, mas muito difíceis. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada? Nós examinamos aqui o Salmo 142 nas mensagens anteriores. Eu quero voltar a esse salmo para mostrar mais uma vez a situação muito difícil que Davi atravessou e também vemos aqui o conselho que ele nos dá. Vamos ver também qual o segredo de Davi ter vencido com tanto sucesso os seus inimigos. Salmo 142. Davi vai dizer para nós o seguinte, o verso 4, ele mostra aqui com muita clareza os momentos difíceis e por que ele passou por momento difícil. Olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me acolhesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Que momento terrível. Não há coisa pior do que você clamar por alguém e você ser ignorado. Não sei se você já passou por esses momentos, mas muitas pessoas passam por esse momento. Gritam, clamam, pedem socorro, mas naquele momento você é uma estranha ou um estranho para a pessoa a quem você clama, e a pessoa para quem você clama é também um estranho para você. Então é muito difícil. Foi exatamente assim que Davi se encontrou no meio de uma multidão. Clamou, mas ninguém lhe atendeu. Gritou, ninguém lhe ouviu. Pediu, mas ninguém lhe socorreu. Não há momento mais difícil na vida de qualquer ser humano do que passar por um momento de abandono. O que Davi fez, então, nesses momentos? Vamos ver
o que ele fez e tomarmos isso como exemplo para as nossas vidas quando estivermos passando por momentos assim. Versos 5, 6 e 7 do Salmo 142, ele diz o seguinte: A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Livra a minha alma da prisão, para que eu te louve, ou louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farão bem. Davi não ignorou o momento que ele passava na sua vida. Ele não tentou encobrir aquele momento como se dissesse tudo bem, quando tudo não estava bem, quando tudo estava ruim. Não, ele não subestimou o problema. Ele simplesmente admitiu. Ele disse: Senhor, estou aflito. Senhor, eu estou necessitado. Senhor, os meus inimigos, o meu problema é maior que eu. Precisamos admitirmos isso quando estivermos passando por momentos difíceis, se quisermos a atenção de Deus. É o que a Bíblia chama de dependência, humilhação. É isso que Deus sempre quis fazer com Israel, quando levava Israel às águas mais profundas, através de perseguição por meio dos seus inimigos, para que Israel reconhecesse Deus como Senhor, humilhasse, dependesse dele e voltasse para Deus. O que muitas vezes isso não aconteceu, mas Davi nos ensina aqui uma grande lição. Não ignore, não subestime os problemas da vida. Diga para Deus, fale para Deus, abra o seu coração para Deus. É o que disse Jesus: entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto responderá de maneira pública. O que Davi, ou seja, qual o resultado de tudo isso que aconteceu na vida de Davi? Depois que ele confessa, que ele clama, que ele grita, que ele diz para Deus, que ele admite o seu problema. E não era pecado de Davi, mas era um problema que ele veio de graça na sua vida. Às vezes a nossa vida é assim. Não fizemos nada de errado, estamos fazendo tudo certinho, estamos lendo a Bíblia, estamos orando, estamos cantando, estamos participando dos cultos, mas os problemas sobrevêm sobre nós. Eles vêm de encontro a nós. É nesse momento que Davi nos dá uma grande lição. E ele diz no Salmo 40, versículo de 1 a 3, qual o resultado desta oração. Ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 2, ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um chacro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Verso 3, ele diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Lembra da oração dele feita no Salmo 142? Senhor, livra a minha alma da prisão, coloca na minha boca um novo cântico, e eu louvarei, e os outros te ouvirão e te louvarão. Ele agora está dizendo que Deus fez isso com ele. Deus o tirou do poço, Deus o tirou do lamaçal, Deus o fortaleceu, firmou seus pés numa rocha, está referindo-se a Jesus, a rocha da nossa salvação, e pôs um novo cântico na sua boca. Agora Davi tinha uma nova versão para falar com Deus. Obrigado, Senhor, glorificado seja o teu nome. Ele foi livre dos seus inimigos, que eram mais fortes do que ele. Agora vamos ver outro texto interessante no Salmo 18, versículo 17. Ele confessa dizendo o seguinte: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. No Salmo 142, ele admite que os seus inimigos eram fortes. Ele não ignorou, ele não subestimou os seus inimigos, que eram fortes. E agora Deus se volta para ele
e livra dos seus inimigos que eram mais fortes do que ele. É assim que Deus age quando nós admitimos e clamamos a Deus nos momentos mais lúgubres da nossa vida, mais escuros da nossa vida. Nos momentos mais angustiantes da nossa vida, Deus nos ouve. Qual é o conselho que Davi nos dá? Vamos ver? O Salmo 40, versículo 4, na abertura do verso, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Davi aprendeu uma grande lição com os problemas. Lembra daquilo que eu falei antes, na mensagem anterior, quando Deus nos leva às águas mais profundas, não é para nos matar, para nos afogar, mas para nos limpar. Portanto, Deus está nos limpando através da sua palavra, nos santificando através da sua palavra. Está escrito lá em Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. Portanto, Davi nos dá esse conselho: bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. No Salmo 34, versículo 4, ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É o clamor a Deus, a maneira como clamamos a Deus, a seriedade do nosso coração com que nós clamamos a Deus, é que Deus nos responde. Agora vamos para um outro texto de Davi, outro versículo, aliás, no Salmo 34, versículo 7. O segredo de Davi está aqui. O meu segredo, o seu segredo, o nosso segredo está aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor refere-se à teofonia, ou seja, às aparições de Jesus no Velho Testamento. O anjo do Senhor, Jesus é Deus. Ele esteve com os seus. Ele esteve com o seu povo no passado. É só ler a vida de Abraão, de Isaac, Jacó, dos profetas. O anjo do Senhor sempre aparece nos momentos mais difíceis da sua vida, consolando, falando, lhes dirigindo, lhes orientando. Jesus sempre esteve assim no passado, mas ele está também no presente. Ele estará também presente no futuro. É o que ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por favor, que aprendamos com os homens de Deus, através da sua palavra escrita, a suportarmos com paciência os momentos difíceis. Nada é impossível para Deus. Aquilo que para o homem é impossível é fácil para Deus, porque para Deus não existe impossível. Por isso, ele pede a nós o nosso coração. Ele conosco, somos mais que o mundo, somos mais do que vencedores. Sim, está escrito em Romanos capítulo 8, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aquele que nos amou ao ponto de dar o seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? É ele quem está conosco todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele disse isso para Israel: quando passares pelo mar, não temam. Quando passares pelo fogo, não tenham medo. As águas não submergirão vocês, o fogo não arderá em vocês. Eu tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou o teu Deus. Este é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para sempre. Que ele faça parte também da sua vida, nos momentos bons, nos momentos ruins da sua vida e da nossa vida, para atravessarmos este mar de problemas, de dificuldades, de aflições que atravessamos, para dizer a verdade, todos os dias. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença conosco na pessoa de Jesus. Muito obrigado por ter deixado conosco a tua palavra escrita, através da qual nos dirigimos, somos orientados, somos advertidos
e somos consolados, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco agora e estará para sempre até o dia quando estivermos contigo na eternidade. Nós oramos com gratidão, orando também pelos nossos irmãos e amigos, pelas suas famílias, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que por mais difícil que seja o dia, você possa aprender a olhar para Jesus e ver que ele venceu. E se ele venceu, nós também venceremos. Pela graça e pela misericórdia de Deus, o Pai. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.